Olá, meus amados em Cristo. Vamos hoje para mais uma palavra falando sobre traição, né? Como que a gente deve agir e ainda mais dentro do nosso tema, faz o simples, mas e faça bem feito, né? Vamos ver aí o exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo a qual nós podemos nos espelhar, né? E aí a gente vai ver aqui que ele mesmo disse isso, né? Então, hoje a leitura ela é um pouco maior, né? Que Deus me dê graça aqui para falar sem estender muito. Mas também não vai dar para me ler tudo, que o indicado era ler tudo, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui pela atitude. Deus, ele mostra primeiro com atitude, para que depois ele fale a respeito, né? Então vamos ver aqui a atitude do Senhor Jesus. Livro de João 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Olha aqui o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. Já estava perto dele ser assunto aos céus, já estava perto dele ser crucificado. E nesse momento, ele já sabia que o diabo tinha incitado o coração de Judas para traí-lo, né? Então ele já sabia, mas olha só a ação de Jesus. Porque Deus, irmão, Deus, ele conhece coração. O homem, ele só vê o exterior, mas Deus sabe do coração. Deus sabe quem vai trair. Deus sabe quem é que vai fazer coisa errada. Deus sabe. Mas não é o fato de Deus saber quem as pessoas são e o que elas vão fazer que vai mudar quem Deus ele é. Não vai mudar o caráter de Deus, porque as pessoas mudaram. O caráter de Deus é o mesmo. É o mesmo. E aqui ele nos mostra como, com o seu exemplo, sermos pessoas de caráter, né? Porque o que o outro faz não deve influenciar naquilo a quem eu sou. Quem eu sou. Ele sabia que ele era filho de Deus. Jesus, ele já sabia. Eu sou filho de Deus, eu vim com um propósito e o meu propósito é esse, né? Ele já sabia que ele iria ser entregue nas mãos ali dos homens por um dos dele. Ele já sabia de todas as coisas, né? Então, o Senhor está mostrando aqui, falando para nós hoje, que não é porque os outros mudaram com você que você vai deixar o seu caráter de Cristo ser abalado. Você sabe quem você é e você sabe a que propósito você veio. E se não sabe, procura saber, em nome de Jesus.
né? Porque você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Ah, mas como que eu sei? Irmão, Jeremias 1:5. Essa palavra tá até... Eu nunca gravei versículo, mas essa tá gravadinha no meu coração. Jeremias 1:5. Antes mesmo que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te consagrei. Jesus, antes mesmo de estar no ventre de Maria, né? Antes de estar no ventre, o anjo já veio para avisar: olha, você vai dar à luz um filho, que ele vai ser isso, isso, isso. Falou que ele ia ser, né? Deus, ele fala primeiro. Ah, mas é fácil ter o exemplo de Jesus. Tem o exemplo de Sansão também. Sansão, a mãe dele era estéril. A mãe dele era estéril. Os pais já eram, né, já tinham uma certa idade. E o anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou: olha, sei que você é estéril, mas você vai gerar um filho. E ele é nazireu de Deus. Ele vai nascer para ir contra os filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel. Então Deus, ele sabe o propósito a qual ele te trouxe à terra. Você não está aqui só de passagem, não, irmão. Como tem muitas pessoas que falam: a gente está aqui só de passagem, né? Ah, vou curtir a vida do jeito que eu quiser. Não, você veio porque você tem um chamado. Você não veio só de passagem. Tá? Você tem um chamado de Deus. E esse chamado Deus quer cumprir na sua vida, né? E aí aqui, olha o exemplo de Jesus. Ele, na sua simplicidade, ele só foi o quê? O exemplo simples dele, ele só fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. Às vezes a pessoa acha que para ser uma boa liderança, não, que eu tenho que paparicar fulano, que eu tenho que fazer isso com ciclano e beltrano, não, que eu tenho que ter pulso firme, que eu tenho que dar ordem, né? Não sei, cada um vai de um jeito, ou paparica demais, ou tem pulso firme demais, né? E olha o equilíbrio aqui em Jesus. Jesus, ele foi exemplo. Você quer ser um bom líder dentro da sua casa? Seja um bom exemplo dentro da sua casa. Você quer ser um bom líder no seu trabalho? Seja um bom exemplo no seu trabalho. Você quer ser um bom líder no seu ministério? Seja um bom exemplo no seu ministério. As pessoas estão olhando as suas atitudes. Estão olhando o que você vai fazer. E olha aqui para quem é discípulo do Senhor. Não venha querer ensinar Deus a trabalhar. Porque olha aqui a atitude de Pedro. Senhor, por que o Senhor faz isso? Aí o Senhor falou: agora vocês não vão entender, mas depois vocês vão entender o que eu tô fazendo. Deixa eu só terminar meu trabalho aqui, né? E aí Pedro pegou e falou: não, os meus pés o Senhor não vai lavar não, querendo dar ordem para Deus. O que ele tem que fazer, eu deixar de fazer, né? Falou: não, os meus pés o Senhor não vai lavar não, né? Ele falou: então, tá bom. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, né? Para de querer ficar ensinando Deus a trabalhar, irmão. Deus sabe fazer a obra. Deus sabe, né? Ah, Senhor, até aqui eu vou, ali eu não vou não, né? Obedeça que é melhor. Era só lavar os pés. Outra coisa aqui que o Senhor mostra. Ele falou: olha, para quem já tomou banho não precisa tomar de novo, porque ele não só disse depois que então o Senhor vai me lavar tudo. Jesus falou: não é assim, você só precisa lavar os pés só lavar os pés. Às vezes, irmão, tem coisinha pequena que a gente precisa tirar da nossa vida, né? Alguns defeitinhos que fica, sabe? Ficou alguns traumas. Deus faz tudo perfeito, mas na vida, né, no decorrer da vida, vai acontecendo algumas situações que vão deixando alguns traumas e você precisa limpar isso na sua vida. Você precisa limpar esses traumas, sabe? Principalmente trauma de infância. Porque muitas coisas vêm acontecendo na sua vida adulta, né, por causa de traumas de infância. Tem coisas que sim são da atualidade, mas se você for cutucar bem, tá lá na infância, coisas que você sofreu, às vezes um desprezo, uma traição, sabe? Às vezes foi maltratado, então te ensinaram a não ter amor próprio, né? Falaram que você não prestava, que isso, que aquilo, né?
Então, o Senhor Jesus está falando aqui, olha, você só precisa lavar os pés. É coisa simples, querido. Você não precisa tomar um banho todo, não. Às vezes a pessoa tá aí, ó, ou se acha santa demais, ou quando o Senhor fala um pouquinho assim, né? Ela fala, não, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu sou ruim, eu sou isso aqui. Não, não é um extremo, né? Não é um extremo, ou eu sou santo ou eu sou um lixo, né? Ou eu não presto. Não, tem coisas que só precisa ser tratada, né? Só precisa limpar ali, coisa pequena, mas que precisa ser feito, né? Então, às vezes você está servindo ao Senhor e você falhou, né? Você já se converteu, né? Você busca fazer a vontade do Senhor, mas em uma coisa e em outra você falha, que é normal, né? E o Senhor quer aperfeiçoar isso aí. E aí vem pessoas, muitas das vezes, ignorantes, arrogantes, sabe? Que não sabe usar as palavras direito, e aí começa a falar como se você não prestasse para aquilo que você faz, né? Só porque você falhou. E aí o que você tem que pegar e lembrar? Não, eu preciso somente me corrigir nisso. Vou trazer aqui um exemplo, né? Eu que trabalho com os jovens. Jovens, gente, você pode falar o que for para ele. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Não basta só falar, não. Falar é bom sim, mas seja exemplo primeiro. Então, eu ali cuidando dos jovens, né? Uma vez eu escalo, né, o pessoal, os adultos para estar ali com eles, né, na semana. E teve uma vez que um dos rapazes que estava escalado, quando era homem, eu tô sempre junto, né? Quando é homem, porque às vezes tem uma menina que quer algum conselho, né, mais feminino, então eu tem que ter uma mulher perto para poder tirar esse conselho. Você tem que ter sabedoria, irmão, né? Tem coisas que nem tudo eu sei responder, por isso que eu deixo homens também de trabalhar junto comigo. Por quê? Porque homem vai falar coisa de homem e mulher vai falar coisa de mulher, né? Eu não sou homem para saber das coisas de homem, né? Então Deus sabe todas as coisas. E ali eu escalei aquela pessoa, e aquela pessoa toda animada, falando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ensinar aí, eu vou ensinar vocês a tocar violão, vou ensinar vocês isso e aquilo, né? Beleza, todo empolgadão. No dia que era ele que estava lá com os jovens, ele não foi. Ele faltou, né? Uma vez ele faltou, outra vez ele estava, mas não quis subir, não quis falar, não quis ficar com os jovens. E eu fui lá e fiquei, né? E aí eles pegaram, eles guardaram isso, né? Eu sabia, eu falei com eles, né? Eu falei, olha, aconteceu um imprevisto, tudo, né? Não deu para ele estar aqui, mas vamos seguir, né? Eu não fiquei assim, pondo maus olhos, que a gente não pode ficar pondo maus olhos nos outros, não, viu? Vigia, né? Que às vezes fica, não, é que fulano não dá valor, fulano isso, não, fulano aquilo. Não, você não pode ficar, né? Pisando no outro, porque você não sabe o que aconteceu com ele, né? Então eu peguei, tentei ali reverter aquela situação. Só que um dia, eu conversando com os jovens, a gente estava falando sobre algum projeto, tava falando, não lembro exatamente o que, aí eu falei o nome dessa pessoa. Aí falou, ah, pastora, eu não sei, né? Tipo assim, se eu confio nele, porque ele falhou com a gente, né? Foi mais ou menos isso, não foi bem que essas palavras, mas foi mais ou menos isso, né? Ele falhou quando ele não foi lá tá com eles, sendo que eles esperaram bastante, eles estavam se preparando para isso, né? Então, isso fez com que, né, eles ficassem machucados. E aí, quando aconteceu a outra vez, né, ele veio me pedir desculpa, né, tudo. E aí eu peguei e falei, olha, te desculpar, eu desculpo. Eu não tenho problema de desculpar, não, né? Só que a obra é do Senhor. E você sabe que quem te chamou foi Deus, não foi eu, né? E você tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo para eles, porque eles estão olhando para suas ações, né? Então, se você se propôs, porque eu não obriguei ninguém a estar comigo, se você se propôs no seu coração fazer essa obra para Deus, dê o seu melhor. Nem sempre a gente está bem. Ele, não, porque eu não estava bem, que não sei o quê. Eu falei, nem sempre a gente está bem.
Quantas vezes eu venho aqui, ó, tô caindo aos pedaços, né? Tô quebrada. Deus sabe o quanto que o quanto que eu tô moída. Mas eu venho e dou o meu melhor. Eu tenho um compromisso com eles. É o meu compromisso com Deus, né? Então, você tem que ter compromisso. Não sou eu que você, né? Vou ter esse compromisso. É você. E aí, ele pegou. Depois eu pedi desculpa, porque eu senti até que eu fui um pouco dura, né? Mas ele falou: não, pastor, era isso mesmo, tal, que eu tava precisando ouvir. Eu falei: glórias a Deus, né? Porque, assim, eu gosto de corrigir, mas com amor, né? Só que não passando a mão na cabeça, porque se você passar a mão na cabeça, a pessoa não desperta. Então você vê aqui que Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro. Falando: tá bom, Pedro, tá bom. Você não quer lavar os pés? Tudo bem, fica de fora, né? Ele falou: não. Se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Olha como Jesus foi, né? Uma lapada ali. Foi duro, mas precisou ser dito. Então tem coisas que você precisa limpar, né? Precisa ser corrigida. Não se machuque. Ai, fiquei chateado porque fulano falou isso. Para, né? Ser crente chuchu, né? Pegar ali e ficar chateado com todas as coisas. Às vezes até o marido dentro de casa. Eu falo por experiência, quantas vezes eu não fiquei chateada, né, com a forma com que meu esposo falou algo que eu precisava melhorar. E ali ele pegou, só que o tom da voz foi que, né, o tom da voz foi que me deixou chateada. Não foi nem o que ele falou em si, mas foi o tom que ele usou, né, porque até então eu senti como um tom grosseiro, mas ele tava falando no tom normal dele, né, a gente tem que prestar atenção nisso, era o tom de voz, era o jeito dele falar, né, e aí ele só tava expondo só. Mas eu senti, né, como se fosse uma chapuletada. E aí fiquei chateada. Só que depois, com o tempo, né, respirei, me acalmei, analisei o que ele falou e me corrigi. Simples assim. Só corrigir, né? Às vezes eu também falo coisas pra ele, eu já sou um pouco mais afoita na hora de falar, né? Então, ele também não gosta naquele momento, mas depois eu vejo a ação dele. Ele não fala pra mim: olha, eu tô fazendo isso. Não, eu vejo a ação dele, ele tá melhorando, né? Então, irmão, se alguém chegou pra você, falou: olha, você precisa melhorar nisso, não é pra você pegar e ficar se acusando, não. Fala: não, que eu sou ruim, não é que eu não presto mesmo, não é que é isso, não que é aquilo. Não, só aperfeiçoa. Aperfeiçoa aquilo que você precisa aperfeiçoar. É simples, é coisa, às vezes é coisa pequena, né? Que precisa ser aperfeiçoada. Então, faça o simples, mas faça bem feito. Falando aqui até um pouco sobre família, né? Eu não sei se eu falei em outro vídeo, que Deus ele falou assim pra mim, né? Que quando Deus trouxe esse tema, faça o simples, mas faça bem feito, foi porque assim, eu me cobro demais. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E eu tô trabalhando para parar com isso, né? Mas são coisas que já vêm de longo tempo, então você precisa tratar, né? E demora um pouquinho, às vezes, para poder sair isso, né? E aí, né, o Senhor pegou e falou, ele começou a me dar exemplos. Olha, o seu esposo, ele só pede para você deixar a comida pronta. Se você fizer apenas um frango assim, né? Explicou o jeitinho, que eu sei o jeito que meu esposo gosta de comer o frango dele, né? Se só tiver o frangozinho dele, o arroz e feijão, uma salada cebolada, né? Tá ótimo para ele, ele tá feliz. Faça o simples, mas faça bem feito, né? Que às vezes você quer fazer lasanha, você quer fazer as panquecas, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, e ele olha para aquilo ali, tipo, tanto faz para ele. Às vezes você põe aquela expectativa: nossa, ele vai ficar mal feliz, porque eu fiz uma coisa diferente. Mas pra ele, tanto faz. Porque não é isso que ele queria. É tipo assim, não é que ele, não era isso que ele queria. Mas é algo que pra ele é a mesma coisa. Tá na mesma, né? A gente que quer inventar muita coisa. E aí o senhor falou: só faça o simples e faça bem feito. O seu esposo, ele não te pede pra lavar a casa inteira. Vai lavar o guarda-roupa, vai lavar o armário de cozinha, vai lavar. Não, ele não te pede pra lavar as coisas toda. Ele pede apenas que a casa esteja limpa, né? As coisas estejam em ordem. Então faça o simples, mas faça bem feito, né?
Então, foi assim que o Senhor foi falando para mim, né? São pequenos detalhes. Olha aqui o exemplo de Jesus. Ele falou, ó, você não precisa se lavar todo, só lavar os pés. Então, você não precisa de coisas mirabolantes, faça as coisas simples, mas faça bem feita, né? E isso é o que vai atrair, é o que vai chamar a atenção. Você tem que saber a linguagem de amor do outro também, né? Porque às vezes tá lá a mulher, né? O homem tá meio mais pra lá do que pra cá. Aí a mulher quer inventar coisa nova na relação sexual. Aí vai lá, né? E aí coloca fantasia e pega olhinho quente, pega bolinha de não sei o que lá que estoura, né? Inventa um monte de coisa. E se Deus o livre, não comprar um vibrador, né? Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós. Senhor, se tem alguém fazendo isso, desperta, Jesus, né? Que Deus não... vigia, vigia, né? Aí tá lá a mulher querendo coisas mirabolantes para apimentar o casamento porque acha que é isso que precisa fazer. E Deus tá falando aqui, filha, faz o simples, mas faz bem feito. Até na sua vida sexual. Faz o simples, mas faz bem feito. Muitas das vezes o negócio tá desanimando na parte sexual, por quê? Quando vai fazer, faz coisa rápida, faz de qualquer jeito, né? Vira as costas. E isso não é válido só pra mulher não, viu? Isso é válido pra homem também, principalmente pra homem, né? Porque o homem tem aquele negócio de vapt-vupt, né? Chegou, deitou, saiu. Então, né? Faça um carinho. Faça bem feito, é simples, você não precisa de coisas mirabolantes não, é só fazer um carinho ali no corpo da pessoa, identifica qual é a parte mais sensível dela, né, aonde que ela tem sensibilidade, tem gente que tem sensibilidade na orelha, no pescoço, sei lá, nas costas, cada um tem sensibilidade em algum lugar, tem homem que, né, homem, mulher, tem sensibilidade nos pés, né, então procura, gente, né, é o mapa do tesouro aí. Então procure esse mapa aí, né, no corpo desse seu parceiro, da sua parceira, e veja onde que é os pontos assim que esquenta ali, que aquela pessoa tem aquela sede, você vai ver um transpirar diferente, né? A pessoa já começa a virar os olhinhos, às vezes é uma massagem que você precisa fazer, né? Então, se Deus tá mandando eu dar essas dicas, é porque tem gente precisando. Não sou sexóloga, né? Mas já, né, tem alguns exemplos que Deus já me deu. Então, né, se ele tá dando, procura o simples, irmão, mas vai fazer bem feito. Você não precisa inventar buraco para você enfiar, não. Né? Tá enfiando no buraco da orelha, tá enfiando no buraco do nariz. Não, para a sua vida sexual ser saudável, você só precisa dar o seu melhor nesse momento. Que é como Deus está falando, faça o simples, mas faça o quê? Bem feito, né? Vai fazer bem feito. Então, não vai pegar e deita lá e faz de qualquer jeito, não. Né? Dá o seu melhor, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vou voltar aqui para a palavra, né? Já falei o que tinha que fazer. São coisas, detalhes pequenininhos que a gente precisa aperfeiçoar. Ah, mas o outro... Ah, vou falar uma coisa que eu sempre escuto. Ah, mas meu marido não me procura. Ah, mas minha esposa não me procura. Irmão, então procure eles. Manda se esconder, vai procurar. Né? Não estão te procurando porque você não se escondeu, né? Tô brincando. Procure você, né? Pega ali, o marido tá frio, olhe na sua cama, ora a Deus, Senhor, em nome de Jesus, joga por terra esfriamento, joga por terra tudo que quer separar no nosso casamento, né? E aí quando ele tiver ali deitado, né? Vai lá com a mãozinha, né? Fazendo carinho ali, faz uma massagem com quem não quer nada, dá um beijo na orelha, né? Aí vai pôr nas mãos ali onde pode, né? Então vai caçando, irmão. Uma hora esse homem vai se atiçar, né? Se viu que não deu jeito, procura um médico, aconselha aí no médico, porque às vezes está passando por alguma questão hormonal, né? Alguma questão de saúde, a qual faz a pessoa perder o libido, né? Então, não vá me inventar de pôr azulzinho no suco desse marido, hein? Pelo amor de Deus. Tô brincando, né? Mas procure auxílio médico se você tá vendo que o homem ali não tá tendo,
aquele retorno. E mulher também. Às vezes a mulher não tem aquela vontade, não tem aquele libido, por causa do quê? Também questões hormonais, tá? Hormonais e emocionais. Então procura um médico para isso. Se você já tentou e não conseguiu, já orou e não deu jeito, procure auxílio médico para saber, né, se há alguma coisa nos seus hormônios que precisa ser, né, equilibrado para você ter esse desejo novamente, tá bom? Então, se estou falando aqui é porque acontece, tem casos, né, a respeito sobre isso. Então, que você procure, não tenha vergonha, tá bom? Não tenha vergonha de procurar um auxílio, né? Deus, ele quer fazer novas coisas, né, no teu casamento, na tua família. Então, que você permita o Senhor trabalhar em vocês, não tenha vergonha, não ligue para o julgamento dos outros. Ai, mas o que vão pensar de mim? Problema dos outros. Olha aqui, Pedro julgando a atitude de Jesus. Senhor, você vai lavar nossos pés? Tipo, o Senhor é mestre, né? Vai lavar nossos pés. E agora vamos aqui entender o porquê que Jesus fez isso sendo mestre. Olha, versículo 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Né? Ele perguntou: vocês compreenderam, né? Viram a minha ação? Ó, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, olha aqui Jesus falando: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor. E eu sou mesmo, né? Ele sabia quem ele era, ele não negou quem ele era. Ele falou: eu sou isso mesmo. Só que, com o meu exemplo, eu quero que vocês façam. Ele lavou os pés de todos os discípulos, até de Judas, o que traiu a ele, né? Até Judas ele lavou os pés, sabendo ele que Judas ia trair. E ele falou: olha, vocês sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo, sirvam, né? Sirvam também. Porque eu, sendo mestre, eu servi. Então sirvam. Porque muitas das vezes a gente só quer ser servido e a gente não quer servir, né? Então vamos servir ao Senhor. Vamos, se você quer receber, né? Se quer ser um bem-aventurado, ele falou aqui, ó, bem-aventurados sois se as praticares. Se você praticar o que eu tô te falando aqui hoje, você vai ser um bem-aventurado, você vai ser o quê? Feliz. Você vai ser feliz, né? Se você for ali, ó, buscar, como eu dei o conselho, procura ali sua esposa, seu marido, para ter aquela relação, né? Fazendo as coisas simples, né? Então, pega ali, ó. Se você praticar, você vai ser feliz. Ah, mas minha mulher tá de cara fechada, né? Vai fazendo um carinho, começa de manhã para de noite você ter ali o negocinho, né? O momento de lazer. Então, pega, pratica o que o Senhor está falando hoje aqui na palavra. E não importa a ação do outro. Porque aqui Judas traiu, né? Uma traição, muitas pessoas, elas olham assim e falam: nossa, é imperdoável o que o outro fez. Pode ser que algumas pessoas não chegou aos meus ouvidos, mas pode ser que algumas pessoas
possa ter achado errado o fato de eu perdoar o meu marido, né? Mas isso não chegou aos meus ouvidos, só estou citando aqui um exemplo, né? Só que assim, não me importa o que os outros acham. Eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou e eu sei o que Deus tem conosco, né? Então isso é o suficiente. Não trate o seu esposo ou a sua esposa segundo os que de fora estão falando. Porque se fosse pelos homens, ia falar, Jesus, você vai lavar os pés desse daí, né? Certo que eles não sabiam que Judas iria trair, né? Minha bênção tá querendo entrar ali, ó, só Deus. Certo que eles não sabiam o que Judas iam fazer, só quem sabia era Jesus. Mas mesmo assim, Jesus deu seu grande exemplo. Então seja você exemplo dentro da sua casa. Por mais que às vezes seu marido veio com palavras duras, que te machucou, não deixe de fazer a comida dele só por causa disso. Não deixe de lavar a roupa dele, né? Não deixe de fazer as coisas para ele, que você tem que fazer as suas tarefas de casa, né? Só porque ele te machucou. Às vezes ele estava machucado, não prestou atenção nas palavras que usou, né? E eu tô querendo diminuir o erro dele? Não. Deus sabe de cada um, né? Só que através do nosso exemplo isso tudo muda. Então, por que eu tô dando esses exemplos? Porque o diabo já tentou isso na minha mente, gente. Já, né? Uma vez eu tava subindo a escada com meu esposo, subindo no sofá. Eu acho que eu já até falei em outro vídeo. E tava uma luta para subir aquele sofá que era grande, 15 andar. Imagina, ter que subir nas escadas. E aí ele já tava cansado. E eu peguei e fiz uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira na hora errada, né? E aí ele pegou e falou, você tá falando o quê? Vai pra casa. Foi grosso, né? O Tom já foi ignorante mesmo. Aí eu peguei, na hora, só virei as costas. Eu não falei nada, só virei as costas. E passei na porta e fui pro elevador e subi pra casa. Faltava 2 andares só. Aí eu peguei, né? Assim que cheguei em casa, na hora que eu passei na porta, aí já veio aquela seta na mente. Se eu fosse você, também nem fazia comida pra ele. Eu ia deitar e ia ficar lá, deitada, né? Porque eu tinha esse hábito de quando tava triste, me deitar, né? E aí eu peguei, eu falei, não vou me deitar nada, eu vou fazer a comida, porque eu vou almoçar, ele tá com fome. Vai ver que ele tá nervoso, que ele tá com fome, ele quer comer. Vou fazer o almoço dele. E aí fui fazendo o almoço. Tava triste? Tava. Mas fui fazendo o almoço e não deixei aquele pensamento negativo tomar conta de mim, né? Então aí fiz o almoço dele. Foi quando ele passou na porta. E aí ele pegou, veio até a cozinha, né? Pediu desculpas. Ele falou, olha, me perdoe, me desculpe, eu sei que eu fiz errado, né? É porque tava acontecendo isso e isso. Eu falei, não, tudo bem, querido, eu te desculpo. E seguimos bem, né? Então, olha só esse exemplo, né? Eu vou dar um bom exemplo gritando, berrando e falando que ele me maltratou, que isso, que aquilo. Não, eu vou dar um exemplo com as minhas atitudes. E que assim você também dê exemplo, né? E aqui, ó, para finalizar, ele tava falando, Jesus falou assim, olha, isso tá acontecendo para quando acontecer, isso tá, né? Eu tô fazendo isso para que se cumpra com a palavra, né? Havia uma palavra decretada para Jesus, né? Havia uma palavra decretada sobre o que Judas iria fazer também. Já tava escrito, Deus sabia. Não passa nada desapercebido de Deus, irmão. Às vezes você pensa que tá passando algo desapercebido, Deus não tá vendo, que fulano tá fazendo isso e aquilo. Deus já sabia o que ia acontecer, né? E aí ele tá falando aqui, olha, isso é para que vocês creiam em mim, né? Para que vocês creiam no que eu estou fazendo, no que eu estou falando. E outra coisa, eu digo aqui, ó, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, né? Então ele tá falando aqui, ó, quando você hoje abre os teus ouvidos para receber o conselho que eu tô dando, né? O profeta do Senhor, eu sei quem eu sou, não sei dos outros, né? Eu sei quem eu sou, eu sei do meu caráter em Cristo, quem anda comigo sabe, né? Quem vê o meu exemplo sabe, né? O caráter de Cristo que há em mim. Então, né? Ele tá falando, se você recebe aquele que eu enviei, né? Jesus, né? Você recebe aquele que Jesus enviou, você tá recebendo o próprio Jesus.
E se você recebe Jesus, você está recebendo a Deus, né? Porque tem pessoas também que elas falam, não, eu creio em Deus, mas Jesus não, né? Então, quando você nega Jesus, você está negando a Deus. Porque Jesus foi enviado por Deus. Jesus foi um profeta também. Ele não era só apenas filho de Deus, ele era um profeta nas nações, né? Ao ponto que ele curava, ele fazia muitos milagres, né? Aquilo que ele falava, acontecia. Então, irmão, eu sei que quando eu abro minha boca para falar algo, para dar conselho, é o próprio Deus que está falando, porque eu dou essa liberdade para ele, né? É como eu falei, Senhor, mas às vezes eu acho que eu tô em falta. Eu acho que eu tô em falta com o Senhor, por quê? Porque quando eu venho fazer aqui o vídeo, eu não fico 2, 3 horas sentada meditando na Bíblia, não. Não fico, né? Eu sei da palavra, eu leio a palavra e eu já falo. E aí eu peguei e falei, Senhor, eu acho que eu tô em falta com o Senhor. Ele falou, não, você faz o simples, mas você faz bem feito. Por quê? Porque eu tenho consistência. Eu não medito na palavra uma vez só no dia, né? Eu faço várias leituras da Bíblia, mas não porque eu tô querendo me aprofundar, deixa eu ver, no sentido de, como eu posso dizer, para trazer algo aqui. Não, eu tô procurando para mim mesma, né? Então, quando você tem ligação com o Pai, ele automaticamente já te dá o que precisa ser dito, né? Foi até algo que eu falei, não sei se foi no vídeo anterior, acho que foi no vídeo anterior, sobre ser constante, sobre ter uma rotina, né? Sobre você ter uma rotina ali de oração, né? Uma intimidade com Deus. Então, eu tenho a minha rotina de intimidade. Tem hora que eu dou uma deslizada, mas Deus está sempre ali, né? Ele fala, olha, vamos, se levanta, vamos orar, vamos orar. E quando eu falo deslizada, é no sentido que às vezes eu não quero orar, né? Às vezes não estou a fim de ler a palavra, né? Ontem mesmo eu não queria ler, aí eu falei, não, vou logo ler, porque se tá vindo essa resistência, é porque eu preciso ler logo. Então, já foi a primeira coisa. Tudo aquilo que tá difícil para você romper, irmão, faça primeiro, né? Faça primeiro o que tá mais difícil, depois você vai pro mais fácil, né? Porque depois deslancha o negócio, entendeu? Então, eu começo assim, tem gente que já é o contrário, né? Começa pelo mais fácil, depois vai pro difícil. Então, às vezes eu tô com dificuldade para lavar o meu banheiro, né? Aí passa dias ali sem eu lavar, passou o dia de eu lavar, eu não consigo, aí eu falo, não, senhor, eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é lavar o banheiro, né? Porque eu tô com dificuldade naquilo. Então, né, procura aquilo que você tem dificuldade, se empenhe naquilo. Então, às vezes, pode ser que a sua dificuldade seja a parte sexual, né, como Deus citou aqui. Então, comece por isso, né? Chegou de manhã ali, tá ali o casal, as crianças já foram pra escola, né? Não precisa esperar anoitecer não, irmão, pra você ter uma relação com seu marido, não com a sua esposa, não. Você pode fazer na hora do café da manhã, você pode fazer na hora do almoço, você pode fazer na hora da janta, né? 3 vezes ao dia, ó. E é saudável, saiba que é saudável, sexo é saudável, não é nojento, tá? Porque tem pessoas que acham que é nojento, só que sexo é saudável, Deus fez o sexo, Deus preparou, né? Então, que você faça sexo com o seu marido ou com a sua esposa, e você que é solteiro, espera no Senhor, não vai adiantar o processo não, pelo amor de Deus, né? Mas quem é casado, pratique o sexo dentro do seu casamento, porque é saudável. Muitas das vezes você tá com crise de nervoso, de ansiedade, porque tá faltando sexo dentro da sua casa, né? Então, Deus tá mandando falar, é isso aí, irmão, vá praticar. E não importa o erro do outro, não importa a falha do outro. Se você perdoou também uma traição, esqueça, lance no mar do esquecimento, porque Deus já pagou e fez tudo novo. Em nome do Senhor Jesus. E siga o teu caminho, né? Fazendo sempre o melhor. Na simplicidade. Você vê que Deus não pede coisa mirabolante, não. Não é difícil praticar a palavra do Senhor. A gente que põe dificuldade. Então, tire essas dificuldades e faça o que Deus está te ordenando. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus.